Olá, meus queridos irmãos. Hoje é 31 de dezembro de 2024. Praticamente o último dia desse ano, né? Porque amanhã já é 2025. Eu vou dar continuidade ao vídeo, né? Jeremias 44, que a irmã havia me pedido. Mas como ela não explicou o versículo, e depois ela mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, afirmando que ela queria que eu lesse o capítulo todo, né? Para ler o capítulo todo, além de ficar muito chato, e o vídeo fica muito grande. Ou seja, para ler um capítulo inteiro e explicar o que é certo e o que é errado, ficaria um vídeo com mais de quase 1 hora, né? Como alguns gravam vídeo por aí, né? Que eu não vou citar o nome, que leva mais de hora, às vezes quase 2 horas. Ou seja, implantando muita parábola e pouca explicação. Eu não gosto de fazer vídeo grande por isso. Porque eu gosto de explicar desde o início, quando eu dou início a um vídeo. Mas eu vou fazer esse vídeo hoje para explicar o que a irmã está falando. Porém, eu tenho que começar um pouco lá atrás, tá, minha querida? Porque você citou o capítulo inteiro, né? Não vou ler o capítulo inteiro, vou continuar de onde eu parei do primeiro vídeo. Mas você tem que entender que a história começou no capítulo 7, ok? A história começa no capítulo 7. A irmã quer saber se o que está em Jeremias 44, se ali que tudo que está escrito ali é verdadeiro. Claro que não é, né? Não existe nessa Bíblia nenhuma passagem de livro nenhum que é tudo verdade. Não tem. Todas as páginas da Bíblia têm mentira. Todas elas. Todos os livros de todos os profetas e também dos apóstolos estão manipulados. Tá? Estão misturados. Verdades com mentiras implantadas pela Igreja Romana e os rabinos judeus, que também contribuiu para que esse engano se espalhasse pela terra. E hoje em dia eles praticam cabala, ensinamento satânico, tá? A história, minha irmã, começa em Jeremias capítulo 7. Não vou ler o capítulo 7 todo para não ficar chato, tá? Mas vou dar início a partir do versículo 8. E eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtai vós e matareis e cometereis adultérios, e jurais falsamente. Isso é o que o povo de Israel estava fazendo na época do profeta Yarmin e Alro, que carregava o nome do Supremo, e a igreja do maligno mudou o nome do profeta para Jeremias, só para não deixar o nome do Supremo no nome dele. Yarmin e Alro era o seu nome no passado, agora virou Jeremias, só para tirar Alro do nome do profeta. Furtarei vós e matareis vós e cometereis adultério, e jurais falsamente, queimais incenso a Baal, e andais após outros deuses que não conhecestes. Então, o povo de Israel, naquela época, estavam praticando bruxaria, como faz a Umbanda, Quimbanda e Candomblé aqui no Brasil, na África do Sul e outras culturas de outros países, como faz os indianos, todo tipo de ritual maligno ao deus Shiva de 4 braços. O povo judeu fazia isso na época do profeta Yarmin e Alro, que é o Jeremias. Então vireis a vós diante de mim, e poreis diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome. O nome do Altíssimo na época dele estava no nome do profeta, e Alro é o Supremo. Então o nome do pai, Alro, estava naquela casa na época do profeta Yarmin e Alro, que é o Jeremias. Então vocês estão praticando bruxarias e rituais macabros
E depois vocês têm a coragem de vir nessa casa que invoca o meu nome e se pôs perante mim, diz o Altíssimo, através do profeta dele, Jeremias. E direis: somos livres, podemos fazer todas estas abominações. E pôs esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos. Eis que eu mesmo vi isso, diz o Altíssimo. Então o profeta Jeremias estava naquela época dentro da congregação, repreendendo o povo que adorava Satanás no escondido, e quando chegava no sábado, eles iam invocar o nome do Pai e algo. Durante a semana, eles adoravam Satanás, camuflado nas madrugadas, queimando incenso e fazendo todo tipo de rituais macabros. Mas como o Sabá era o dia do Supremo, eles iam para o templo, dar uma de santinho. E lá eles invocavam o nome do Supremo perante ele, para que ele pudesse responder. E eles quebraram a cara, porque Iau respondeu, repreendendo a igreja naquela época. Mas ide agora ao meu lugar, que está em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vedes o que fiz por causa da maldade do meu povo. Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Altíssimo, eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes. Chamei vós e não respondestes. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vós dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E vós arrojarei da minha presença, como arrojai a todos os vossos irmãos e a toda a geração de Efraim. Aí, o Ser Supremo está prometendo aqui banir da sua presença é o povo de Israel, todo o povo judeu? Não. Minha querida irmã, é isso que você tem que entender. É isso que muitos pastores nas igrejas não explicam para ninguém. Para eles, quando eles leem isso aqui, dá a impressão que o nosso Pai lá em cima vai punir todo o povo, sem exceção. Não é isso. Quando ele fala que vai banir da presença dele, ele está falando dos idólatras, dos feiticeiros, dos macumbeiros, daqueles que estavam queimando incenso a Satanás, fazendo tortas à rainha do céu. E o que é que ele fala ao profeta no versículo 16? Tu, pois, não ore por este povo, nem levanteis por eles clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Ele disse na cara do profeta: se você orar e interceder por eles, eu não vou te ouvir. Porque eles aborreceram o Ser Supremo de tal maneira que ele teve que falar ao próprio profeta: não tenha pena desses idólatras, desses feiticeiros. Então, minha querida irmã, quando o Altíssimo fala que vai banir alguém da sua presença, ele está falando dos idólatras, não do povo do modo geral, porque senão ele seria injusto. O que é que uma criança, um recém-nascido, tem a ver com o que o pai dela está fazendo numa encruzilhada? Fazendo um despacho com uma entidade maligna, com um demônio? O que é que o filho dessa pessoa tem a ver com isso? Nada. Então o Ser Supremo vai punir uma criança porque o pai está na bruxaria? Não. O nosso verdadeiro pai não faz isso não. Tá? O fato é que tem muitos pregadores na internet, mas pouca explicação. Tem muito blá blá blá, muita parábola, muita filosofia, mas explicação zero. Isso acontece nos dias de hoje. O Ser Supremo, na presença dele, não fica em pé ninguém que está na idolatria. Ele não aceita, tá? É banido da presença dele. De que forma você acha que ele faz? É porque ele vai enviar um castigo, vai matar o povo? Não.
Vou te explicar. No dia em que esse povo morre, as suas almas são capturadas, todas elas. Capturadas por quem? Pelas mesmas entidades que elas se dedicaram, queimando incenso. Ou seja, não estão trabalhando para Satanás? Então Satanás tem todo o direito de levar a alma de cada um deles. É assim que o nosso Pai diz que lançará fora da sua presença. Ou seja, ele deixa que os demônios carreguem eles para onde eles quiserem. E faça deles o que bem quiser. Isso é o que o Altíssimo fala. Não tem nada a ver com essa explicação dessas igrejas, que passa uma impressão de que o nosso Pai está matando o povo fisicamente aqui na terra, mandando castigo, mandando doença, mandando não sei o quê. Não, meu, não é isso não. Ele bane essa alma da presença dele, mas é no dia em que ela morrer. Porque ela está na contramão da realidade do Supremo. Ela está servindo às trevas. Ela não quer nada com a luz. Por isso que o nosso Pai repreendeu o profeta. Não ore por eles. Ou seja, por quem? Pelos idólatras. Não é para interceder por alguém que está na bruxaria, na feitiçaria. Por quê? Essa pessoa está lá de livre vontade. Ninguém obrigou ela a ir para lá. Ela foi porque ela quis. Ela é consciente do que ela está fazendo. Aí quando o pau quebra nas costas dela lá, ela vai pedir oração para o profeta. É isso que o Altíssimo não aceita. Agora ela vai para a igreja e o pastor ora. Claro que pastor não é profeta. Pastor está a fim de arrecadar dinheiro. Ele vai orar por qualquer um que pedir. Ele não tem discernimento espiritual. Mas o Ser Supremo, nosso Pai lá em cima, não é assim não, senhor. Um profeta é alguém que tem uma vida limpa, tem uma vida digna. A vida de um profeta ela é tão séria que você não pode tocar a sua mão na cabeça de qualquer um. Pode não, você não pode se contaminar não. O povo está enganado. A unção do Ser Supremo está sobre o profeta. Ele não pode meter o pé dele em qualquer lugar. Tu acha que um profeta pode ir na macumba querer convencer um pai de santo a aceitar o Supremo? Lógico que não. Acho que um profeta vai sair da luz e entrar nas trevas para convencer quem está na feitiçaria a passar para o lado da luz. O profeta não faz isso não, meu irmão. Quem faz isso é pastor. Porque vive na estupidez, achando que o nosso Pai está em todo lugar. Não está. Os olhos dele enxergam todas as coisas, mas ele não está em todo lugar. Tá? Eu desafio qualquer um provar para mim que o nosso Pai, aquele que fez os céus e a terra e as fontes das águas, se ele está dentro da maçonaria. Eu quero que alguém prova para mim se o nosso Pai Celestial está dentro da Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Prova para mim. Porque parece que as pessoas quando leem a Bíblia de cabeça para baixo, emborcada. Porque quando vão falar na internet, dá a impressão que o nosso Pai está em todo lugar. Não está. Ele está na vida de quem é justo. Ele atua na vida de quem anda correto, de quem lhe obedece. É aí que ele está. Ele não está em todo canto não, vocês estão enganadíssimos. Uma coisa é ele presenciar tudo, porque ele vê tudo que acontece nesse mundo. Ele é ciente de tudo, onisciente. Ele é presente em tudo, porque ele está vendo. Mas ele está em todo lugar? Lógico que não. Ele só está na vida de quem é reto. Tá? Por isso que ele está dizendo ao profeta, Jeremias capítulo 7, versículo 16, tu, pois, não ore por este povo, nem levantes por eles clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos. A deusa chamada Rainha dos Céus, e oferece libações a outros deuses, ou seja, eles estavam praticando os rituais aos demônios. Como é que um profeta vai orar para um tipo de pessoas dessa? É jogar a conversa fora, é perder de tempo, porque o profeta está na direita e o outro está na esquerda, não está andando no mesmo barco. Por isso que o nosso Pai repreendeu o profeta, não ore por esse povo na idolatria, na bruxaria. Eu não vou te ouvir.
Agora vamos para Jeremias 44, que é a passagem que a irmã citou. Versículo 12. Tomarei o rosto de Judá e o pôs o rosto para entrar na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, e ele será todo consumido na terra do Egito. Cairá a espada e de fome morrerá, consumido. Se não deste-me ouvido, serão desde o menor até o maior. A espada e a fome morrerão, e serão uma execração e um espanto, e uma maldição, e um opróbrio, porque visitarei os que habitam na terra do Egito, como visitei Jerusalém, com a espada, com a fome e com a peste. Peste aqui é doença, pestilência, ok? De maneira que não haverá quem escape e fica da parte remanescente de Judá, que entrou na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, para tornar a terra de Judá, a qual era grande desse grande desejo da sua alma, voltar. Ele está anunciando que os idólatras, além de estar o tempo inteiro praticando rituais macabros ao longo do caminho, e esses mesmos idólatras tinham um desejo de voltar para o Egito, do qual eles tinham saído pelas mãos poderosas do Ser Supremo. É esse tipo de pessoa que o nosso Pai está dizendo: eles cairão à espada e morrerão de peste, doenças e de fome. Quem fará isso com eles? É o Ser Supremo? Não. É o próprio Satanás. Eles não servem a Satanás. E Satanás, ele é maldoso, ele é perverso. É assim que ele trabalha. Não é o nosso Pai lá em cima que vai fazer isso com esse povo aqui. Não. É o próprio Satanás, a quem ela se dedicar, a servir ele. Só que as pessoas, quando vão ler a Bíblia, porque Satanás, que criou esse livro aqui, porque é o livro dele, fez de uma maneira para passar uma impressão que é o Supremo, o nosso Pai, que nos deu o fôlego de vida, é quem vai fazer isso. Não, quem faz é o mesmo Satanás, a quem as pessoas se dedicaram. Ele é maldoso, ele é perverso. Ele passa uma impressão de bondade, mas no final, ele mostra sempre quem ele é. É como diz o Messias: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final perder sua salvação, perder sua alma? Do que é que ele vai dar em troca pela sua alma? Não tem dinheiro que pague. Depois de estar na mão do inimigo, acabou. Você não pode comprar mais dele, já é dele. Continuando. Não tornarão senão os que escaparem. Então responderão a Jeremias. Então responderam a Jeremias. No versículo 15, da passagem que você, minha irmã, citou. Jeremias 44, versículo 15. Veja só o que é que o povo respondeu, mesmo depois do nosso pai ao ter repreendido eles. O que foi que eles responderam? Versículo 15. Então responderam a Jeremias: todos os homens que sabiam, igual está lá no Jeremias capítulo 7, todos os idólatras que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e a todas as mulheres que estavam em pé, em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em pratos, dizendo: quanto à palavra que nos anunciastes, em nome do Altíssimo Yahweh, não te obedeceremos a ti. Ou seja, os bruxos, os feiticeiros, os idólatras, tanto eles como suas mulheres, disseram na cara do profeta: quanto essa palavra que tu anunciou em nome do nosso Pai lá em cima, do Altíssimo,
nós não te obedeceremos. Antes, certamente, queimaremos toda a palavra que saiu da nossa boca. Olha só, antes, certamente, cumpriremos, né? Ou seja, eles iam cumprir, antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca. Ou seja, queimando incenso à deusa, chamada Rainha dos Céus, e oferecendo libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos então fartura de pão e andávamos alegre, e não vimos mal algum. Aí os pastores evangélicos, na sua estupidez, dizem que o diabo é pobre, que a Satã não tem nada. O povo aqui está provando que ele dava riqueza para eles. Eles queimavam incenso, praticavam os rituais e os demônios traziam a eles o que eles necessitavam. Como acontece? Você acha que um pai de santo passa fome? Você acha que um maçom é pobre? Os rituais da maçonaria são dedicados às Bafomé. Quem é Bafomé? Uma entidade satânica que trabalha para Lúcifer. Bafomé não é Lúcifer. Bafomé é apenas uma entidade de alto escalão que faz parte, tá, do grupo de seres que se rebelaram contra o Ser Supremo. E este Bafomé trabalha para Lúcifer. Assim como Baal. Baal é uma entidade maligna, um dos reis que tem na cabala judaica, que governa as regiões do norte. Baal é uma entidade que governa com Lúcifer. Baal não é Lúcifer. Então esse povo aqui afirmou: não vamos obedecer a você e nem a palavra do Deus que você está falando aí. Rejeitaram. Nós vamos continuar fazendo o que nós estamos acostumados a fazer, tá? E os demônios aqui davam prosperidade para eles. Entendeu como é que é o negócio? Isso acontece até hoje. Quem trabalha com bruxaria, ritual, essas coisas, eles ganham dinheiro. Que nem os pastores que enganam as pessoas com revelação na internet. Deus manda te revelar isso, te revelar aquilo. Tudo mentira. Tem ninguém revelando nada ali. Veja a Vitória Souza, é uma jovem, tem poucos anos. Tem, parece uns 20 anos de idade, 22 anos, era novinha. A mulher está milionária, fazendo comparação com capa de celular, taiada de melancia, maçaneta de porta, rosa de plástico. Ou seja, cada pregação absurda, está milionária. Aí você acha, você que segue essa mulher, você acha que tem algum anjo falando com ela? Não, não tem. Ela é muito estrategista e por isso que ela está milionária. Vai pagar caro, tá? Quando chegar o momento de deixar o corpo, quando chegar o momento de sair do corpo, toda a sua fortuna que você adquiriu, minha querida, não vai adiantar de nada, tá? Porque você não conhece algo. Você nunca falou em nome do Supremo. Você fala em nome de um ídolo chamado Jesus, que a Igreja Católica criou e deu para você e para todos os evangélicos da face da terra. Todos os pastores que falam em nome de Jesus são falsos. Todos eles, seja homem ou mulher. Porque um profeta tem que falar em nome do Supremo, não em nome do Messias. O que caracteriza um verdadeiro profeta é que esse cara conhece o nome daquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas. Esse sim é um profeta. Um profeta nunca vai falar em nome do Messias. Isso nunca vai acontecer. Um profeta de verdade, não. Abraão não conheceu o Messias, mas Abraão dialogou com os anjos. Abraão foi considerado amigo do Supremo, amigo do nosso Pai Celestial. Mas Abraão não conheceu o Messias. Jeremias não conheceu o Messias. Ele falava em nome do Supremo.
o próprio Elias falava em nome do Supremo, e tantos outros que tem aí, Ezequiel, Abacuque, Yahonatan, que é Jonas, e tantos outros que teve no passado, né? O Mehushua, o Moisés, o Josué, e por aí vai. O Daniel, que é o Dayanu. Nenhum deles falaria em nome do Messias. Porque um profeta conhece o nome daquele que criou ele. Mas essas igrejas falam em nome de Jesus. Quem é Jesus? Um astáltico, criado pela Igreja Católica. Mas foi profetizado que eles viriam e seriam muitos. Mateus capítulo 7, versículo 21 até o 23. O Messias está afirmando que não conhece ninguém que chama ele de Senhor. E todas as igrejas da face da terra chamam ele de Senhor Jesus. E ele mesmo está dizendo que não conhece essas pessoas. Apartai-vos de mim, que praticaram a iniquidade, ou seja, a mentira, a falsidade. Porque o verdadeiro Messias nunca mandou ninguém falar em nome dele. O fato é que a Bíblia foi adulterada pela igreja romana. É por isso que o Novo Testamento não bate com o Antigo. No Antigo Testamento os profetas falavam em nome do Criador. No Novo Testamento os apóstolos falam em nome de Jesus. Que negócio é esse? Se eles beberam da mesma fonte, por que estão tendo dois evangelhos? Um diferente do outro. Sendo que eles receberam da mesma fonte, do mesmo Pai. Não está batendo a história. Tá? O fato é que a igreja mudou a verdade em mentira, como diz o apóstolo Paulo em Romanos. Mudaram a verdade do nosso Pai Celestial em mentira. E a igreja que fez isso. O apóstolo Shaul, que é o Paulo, ele estava vivo na época que os romanos estavam mudando tudo. Paulo presenciou isso. Paulo nunca conheceu nenhum Jesus. Paulo era judeu. Paulo era Yahudim. Paulo falava o hebraico ao pé da letra. E no idioma hebraico não tem a letra J até hoje. Como é que Paulo conheceu algum Messias chamado Jesus? Se na língua do povo de Israel até hoje, no idioma local deles lá, não existe a letra J, como é que o Messias se chama Jesus lá em Jerusalém? Paulo nunca conheceu esse personagem. Paulo conheceu Yahushua. Este é o nome verdadeiro do Messias que Paulo conheceu. Yahushua. Tem nada a ver com Jesus. Deixo vocês um forte abraço.